Olá, pessoal da Sky, tudo bem? Olá, tudo bem? A gente tem uma novidade para vocês hoje sobre o Sky Kids. Enquanto a criançada fica ali brincando, peço a sua atenção porque isso é super importante para o seu crescimento, papai, mamãe, vovô, vovó, cuidador, cuidadora, e para o crescimento das crianças. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então eu queria, para a gente começar, que vocês abrissem comigo em Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, versículo 5, que é o nosso versículo base da Sky Kids, né? Eu vou ler para vocês. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o seu coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Né? Por que a gente está trazendo essa reflexão para vocês? Porque nós entendemos que é um tempo da gente viver o que Deuteronômio fala, né? O que está nos ensinando nesse texto, que é nós ensinarmos as nossas crianças no caminho, né? Ele não fala sobre você apontar um caminho, sobre você mostrar o caminho, mas ele fala sobre você andar no caminho com a sua criança, né? Então, enquanto você anda, enquanto nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos mostrando esse caminho e ensinando elas o caminho. E sabe que eu não tinha reparado ainda nesse texto? Ali em casa e fora de casa, no batente da casa, né? Olha que legal, né? Ele não está falando aí dentro da escola bíblica infantil, dentro da salinha, na escola, dentro da igreja. Não, ele está falando, a parte casa está muito clara nesse texto. E como Sky, a gente tem isso muito certo, né? Que nós não devemos terceirizar esse ensinamento para uma igreja, para um site, para qualquer coisa, né? É nossa responsabilidade. Então eu queria contar bem resumido para vocês um sonho que uma pessoa da liderança da Sky teve sobre isso. E nesse sonho nós estávamos gravando um musical com as crianças da Sky, né? Elas estavam gravando uma música e a pessoa que estava dirigindo esse musical, quando chegou no final, ela chegou para mim e falou assim: puxa, não ficou conforme o esperado. Por quê? Porque você está vendo a plateia não tinha uma arquibancada do lado de onde eles estavam gravando e os pais estavam conversando enquanto a gente gravava. Eles não estavam atentos ou prestando atenção no que estava sendo feito com as crianças. Então toda a conversa deles, tudo saiu na gravação e a gravação não ficou tão boa. Enfim, refletimos bastante sobre isso e tem muitos ensinamentos, muitas coisas que a gente pode tirar daí. Mas é uma coisa que eu queria trazer para vocês hoje. Não é que a culpa do resultado foi dos pais. A gente não gosta dessa palavra, não é uma culpa, mas os pais não tinham percebido que era a responsabilidade deles estar atento ao que estava sendo ensinado e somar forças para que o resultado atingido fosse bom. Então, hoje nós queremos te chamar essa responsabilidade. Esquece culpa, esquece, eu não faço, eu não vai dar certo mesmo, já tentei e não deu, não, esquece, coloca isso do lado. Né? Sim, sim. A partir de agora, passa uma régua aí no passado, presente e futuro, e a partir de agora, né, passa a agir dessa maneira que está tudo certo. Sim, é uma responsabilidade que é dada para nós, pais, né, de ensinarmos no caminho. Então, o que a gente queria trazer um pouco mais para vocês, né? Nós acreditamos em casas que hoje, por isso que nós como Sky Kids falamos tanto do culto doméstico, né? Nós acreditamos que as casas, chegou um tempo delas serem cheias da presença de Deus, né? Dos nossos filhos experimentarem a presença de Deus e viverem isso dentro das nossas salas, deles serem batizados no Espírito Santo na nossa sala. Né, deles experimentarem a presença de Deus. Não é tão cedo que eles poderão frequentar um templo, né? Com tudo que nós estamos vivendo do Covid-19, é muito difícil eles terem as salinhas, os materiais específicos para eles dentro das igrejas. Então, quanto tempo eles vão ficar sem experimentar um louvor, sem levantar e adorar a Deus junto como corpo?
né? Então nós estamos sendo chamados à responsabilidade como pais para aproveitar isso e ensinar esse princípio para eles, né? Que a presença de Deus, ela vem em casa, né? Vocês lembram da história da viúva, né? Quando ela não tinha nada e ela foi até o profeta e o profeta pediu para ela juntar as vasilhas vazias. E houve o milagre da multiplicação do óleo, né? Então o óleo foi multiplicado dentro da casa. O profeta foi embora, ela ficou ela e seus 2 filhos. E ali houve uma multiplicação. E ali o óleo foi multiplicado e deu o sustento e deu mais que o sustento para ela, né? E não foi, o profeta não levou ela até o templo para que isso acontecesse, mas o profeta orientou ela, fechou, foi embora e ela ficou com os seus filhos e dentro da sua casa, na sua sala, houve a multiplicação do azeite, né? Então é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, né, nesse vídeo hoje. É quase que com um passo de mágica para eu fazer esse fiozinho preto desaparecer ali, quer ver assim, ó? Então, aí desapareceu, que chuncheira. Mas estava tão bom o conteúdo que a gente não quer regravar e editar para vocês. Bom, e por que a gente está gravando tudo isso, né? Porque, né, temos uma notícia que amanhã nós não teremos o Big House Kids. Agora é a hora que eu coloco aquele na edição das criancinhas. Quando a gente contou aqui, as crianças fizeram isso. Não teremos. Por quê? A gente entendeu que ao deixar tão prontinho e tão legal, tinha um lado bom de ter um conteúdo bom, né, para as crianças assistirem daquele jeito que elas assistem, né, e são ministradas e se engajam ali no quiz e pulam e fazem e tal. Mas ao mesmo tempo, papai e mamãe, a gente estava destreinando vocês. Em algo que é o nosso core, né? É o que a gente tem aqui queimando dentro da gente. Então assim, para que vai servir agora os Big House Kids? Para você ter como exemplo. A gente vai fazer ainda, vai ter uma periodicidade menor, mas, né, a gente acha legal ter isso, bastante legal. Mas agora a gente passa a bola, né, pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pro cuidador, pra cuidadora, que isso é o mais importante, né? Papai e mamãe, mas quem não tem papai e mamãe, né? Sim. A responsabilidade não é da Sky, a responsabilidade não é da escola, a responsabilidade não é do titio e da titia que ficam na salinha. A responsabilidade é do pai e da mãe, né? E tem maneiras de fazer isso, né? Sim, sim. A gente, né, quer incentivar vocês. A gente viveu algumas aí no Big House Kids, né? A gente não quer que vocês montem todo um Big House. Um circo todo, né? Toda uma estrutura. Mas existem vários, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Vocês lembram do Palavra Cantada que teve no culto, né? No último culto que a gente fez, ensinando a letra para as crianças, ensinando o que elas estavam cantando, né? Talvez faça isso do seu culto doméstico, né? Traga elas para o chão da sala, estudem a música, estudem o refrão, estudem o que significa. Isso vai mudar a maneira que elas vão começar a cantar e que elas vão entender. E com certeza não é às vezes só a vida da criança, a gente aprende, né? Quantas vezes a gente canta sem a gente mesmo entender realmente o significado, né? Se você não toca um instrumento, não tem problema, né? Pega lá o CD para os mais antigos, né? Pega lá o CD, o LP para os mais antigos ainda, ou pega tua setlist lá no Spotify, na Apple Store, enfim, e dá um play lá e vai passando frase por frase da música para ver, em primeiro lugar, se você entende a música, o significado, né, o significado puro, o significado profundo do que aquela letra foi escrita, para poder estar cantando, e aí ministra a criança nisso. Com certeza, com a capacidade que as crianças têm de abstrair, de imaginar, e ela entendendo aquela música, na hora que ela estiver cantando, vai penetrar no coração de um jeito muito mais poderoso que dos adultos, que já estão com essa cabeçona gigante, mais concretizada, assim, né? Então, aproveita isso e faz esse exercício. Um outro exercício são os quiz, né? Vocês viram alguns quiz aí com torta na cara, com pagar prenda, pagar castigo, põe o tempinho lá, e a gente com o tempo vai nos Big Houses trazendo mais exemplos de quiz. Faz um quiz. Não precisa ser algo de... Os próprios Big Houses estavam durando 40 minutos, 30 minutos, com tudo, 45, né? com tudo.
Faz um exercício periódico, semanal em casa desse, rapidinho de 20 minutos. Já é divertido, já é gostoso. Sim, sim. Tem uma coisa que é muito legal também, que são né, por exemplo, no final de semana, no domingo, amanhã, prepara aquela sobremesa gostosa que as crianças gostam e não almoça e sai da mesa, mas de repente reflita o que minha família está precisando, o que eu preciso ensinar. Será que eu preciso falar um pouco sobre fé com eles? Então traz um ensinamento, pega um versículo bíblico, traz um ensinamento ali na mesa com eles, divide a sobremesa, fala sobre aquela gostosura toda, inserindo Jesus junto, né? Tenha um tempo à mesa com eles de ensinar, de conversar sobre Jesus, de dar risada. Isso também é uma forma de ensino para as nossas crianças, né? O que a gente não quer colocar um padrão para vocês, mas a gente quer que vocês vejam que pode ser de 5, 10, 15, 20, 1 hora, isso vai depender de cada família. Mas o que a gente quer incentivar vocês é terem a periodicidade. Periodicidade. Vou sacanear na edição. Periodicidade. Não sai. Periodicidade. Porque é isso que vai fazer a diferença neles. Se a gente fizer hoje, fazer daqui 1 mês, fazer daqui 2 meses, fazer de vez em quando, isso para eles não vai ser normal. Né? E eu quero falar para você, pai e mãe, os avós, quem toma essa frente, né? Não vai ser no primeiro culto que eles vão parar e vão sentar no chão, e vão adorar e vão curtir aquilo. Nem no segundo. Nem no segundo. E talvez eles reclamem. Ai, mãe, mas de novo, vamos fazer? Ah, tá bom. Então talvez no começo vocês tenham que ser momentos mais curtos, mais interativos, mais na brincadeira. Divertido. Mas é preciso ir estimulando, né? A gente tem isso muito como exemplo, né? No começo as crianças reclamavam, não ficavam quietas, sentavam no sofá, levantavam as pernas, participavam. Hoje, principalmente por causa do Covid-19, que nós intensificamos os cultos em casa, a gente sente isso muito forte, né? A sensação de quando a gente fala, vamos cultuar a Deus, vamos fazer nosso culto, a sensação que quando a gente vai, Jesus já está lá. E eu acho que não é a sensação, é a realidade, né? Quando a gente vai, Jesus já está lá. Porque Ele quer estar junto com a gente, Ele quer ensinar, tocar nas nossas crianças, Ele quer trazer direção para elas, Ele quer tocar o coração delas. E se a gente não proporcionar como pais esse ambiente em casa, aonde isso vai acontecer? Né? Então, nesse tempo, precisamos ser mais intencionais do que nunca, né? Então, não importa o tempo, não importa o formato, não importa se você quiser... será que eu faço assim? Fala com a gente, liga pra gente, manda mensagem, a gente pode te ajudar conforme aquilo que a gente sabe, ou às vezes a gente não sabe, a gente vai atrás para você, mas não deixe de fazer. O nosso papel como igreja passa a ser o quê? Orar por você, pedir para que Deus traga uma unção especial, atender você com dúvidas, enviar formatos, jeitos, colocar à disposição de vocês através das redes sociais e do aplicativo conteúdos que a gente acha pertinente, exemplos. A gente tem o 365 Kids, né, que é uma coisa que a gente usa muito em casa. É muito bom, um jeito de utilizar e aprender e fazer. E eu gostaria de sublinhar embaixo, né, do que a Fer trouxe, o período do Covid intensificou essa necessidade, mas esse comportamento ele tem que ser para sempre. Ele não é por causa da pandemia. Por causa da pandemia, as crianças estão sendo mais prejudicadas. Por quê? Porque não tem a maturidade de entrar lá num canal e ouvir a palavra de um pastor, ou a disciplina de ler a Bíblia, meditar à noite, em casa e tal. Então elas estão comendo menos, tem menos prato para elas. Né? Por causa, não tem a estrutura que trabalhava a favor delas. Né? Então pai, mãe, precisa sim servir as crianças e servir bem servido. Importantíssimo. Sim, e é isso, gente. Tenta 5 minutos, tenta assim 10 minutos, vai tentando. Se não foi legal, foi chato. Quantas vezes a gente terminou o culto e falou, nossa, que estranho. Tipo, não foi legal.
né? Mas é uma prática até que vocês e seus filhos entendam o melhor formato para a casa de vocês. E diversifica também, não precisa engessar, né? Então vamos fazendo, vamos praticando. Então esse é o nosso desafio, né? Para que vocês façam hoje, amanhã, durante essa próxima semana. Como não vamos ter nosso Big House Kids, então pratiquem isso em casa, vivam, experimentem, né? Tenham momentos gostosos em família. A gente tem certeza que quando vocês levantarem para fazer isso, Jesus já vai estar lá esperando vocês. É isso aí. Nenhum recado mais? É isso. Guarda no coração, ora e que Deus abençoe muito, muito. Que você tenha momentos especiais. Amém. E que o Espírito Santo fale através da vida do seu filho também. Né? Isso acontece, isso é real, isso existe. Né? E que seja bênção na sua casa, que essa garotadinha é demais. Dá uma olhadinha na meia da criatura. Quer ver aqui? Olha só, deixamos um pouquinho solto, sozinha. Meu Deus. Olha lá. Ó, vai pomo, vai pomo, dá tchau. Valeu, turminha. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Desde o início, quando Deus levantou um povo que seria Israel, os pais anunciavam as grandes obras do Deus dos seus antepassados às suas futuras gerações. A Bíblia inteira no seu começo foi escrita com uma geração anunciando para outra geração. E até hoje a visão judaica de família é a visão mais valorosa que existe nas nações. Porque um pai entende que quando Deus tem um chamado sobre ele, quando decide abençoar a ele, não é somente ele que está sendo abençoado, e sim os filhos e os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. Porque nesse tempo de pandemia, nós todos fomos trazidos de volta para casa. E eu creio que dentro das nossas casas vai se iniciar um dos maiores avivamentos da história. Porque nosso Deus é um Deus de família e gerações.